Um grupo de pessoas aleatórias com passado misterioso deverá sobreviver a um elevador controlado pelo diabo e terão que lidar com as consequências de todos os seus pecados. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do filme Demônio de 2010, então preparem-se, é hora do recap. Em um grande arranha-céu na Filadélfia, um zelador está terminando de limpar o saguão e graças aos seus fones de ouvido, ele nem sequer percebe que um corpo aterrissou no veículo bem atrás de si, destruindo completamente a lataria. Algum tempo depois, o detetive Bolden aparece no local ao lado do seu parceiro Markovitz, que acredita que a vítima possa ter sido empurrada do telhado, já que o impacto do seu corpo foi muito mais forte do que deveria. Entretanto, Bolden percebe um rosário entrelaçado em uma das mãos da vítima e o contraria, dizendo que a pessoa estava, provavelmente, tentando dar um fim a si mesma. Observando os arredores do local, o detetive se dá conta de que não há nenhum caco de vidro no chão e que o veículo pode ter se deslocado de sua posição original no momento do crime. Ao caminhar em direção à avenida, os investigadores encontram amortecedores de impacto posicionados pelas ruas e concluem que aqueles objetos foram os responsáveis pela movimentação do automóvel até o beco em que foi encontrado. Sendo assim, Bolden acredita que a vítima se arremessou do arranha-céu que está localizado a alguns metros dali e decide partir na direção do prédio. No saguão, Sarah tenta passar para os corredores sem ser vista, porém Ben, o segurança, a alerta e diz que ela deverá assinar a lista de visitas como todos os outros. Logo em seguida, o homem conversa com seu parceiro de trabalho, dizendo que precisa entregar alguns papéis no 39º andar e deseja pegar as escadas para que possa se manter em forma. Ao ouvir isso, o colega de Ben o repreende e ordena que ele pegue o elevador para que possa retornar ao saguão o quanto antes e continuar o seu trabalho. Enquanto isso, um rapaz chamado Vince chega no local e enquanto caminhava pelos corredores, ele se depara com Janice. E juntos eles decidem pegar o próximo elevador disponível, sendo acompanhados por Sarah e Ben. Por fim, Tony aparece e se junta aos outros, logo antes da porta se fechar, fazendo com que o grupo comece a subir. Repentinamente, o elevador acaba parando no meio do caminho, e Lustig, que observava o prédio pelas câmeras de segurança, percebe o incidente e decide contactar Dwight para que possam consertar a cabine. Logo depois, o funcionário tenta entrar em contato com os membros do grupo pelo alto-falante, porém ao fazer isso, ele percebe que não consegue ouvi-los, o que seria impossível já que o elevador está repleto de microfones. Acreditando que pode perder o seu emprego se ficar desaparecido por muito tempo, Ben pede que Sarah lhe empreste o seu celular para que possa avisar os seus colegas de trabalho sobre a situação. O problema é que nenhum dos aparelhos parece estar funcionando corretamente, e após algumas tentativas, eles desistem e decidem esperar até que o resgate aconteça. Ao mesmo tempo, a dupla de detetives finalmente chega no local, e enquanto conversa com um dos zeladores sobre os cacos de vidro que estão espalhados pelo chão, Bolden nota uma grande lâmina de vidro vindo na direção do seu parceiro e o puxa para longe, salvando sua vida. Percebendo que aquela área pode ser um risco para os civis, ele ordena que o zelador isole o local e declara que a partir de agora, eles finalmente estão na real cena do crime. Quando vai até os painéis de energia, Dwight fica confuso e contata Lustig, relatando que todos os mecanismos do elevador estão ativados e funcionando normalmente. Apesar disso, o segurança acredita que algum problema técnico possa ter ocorrido e pede que o rapaz desligue a energia da cabine e reinicie os dispositivos. Sendo assim, Lustig alerta os sobreviventes sobre o que está prestes a acontecer e logo em seguida, as luzes se apagam, o que deixa Ben desesperado. Rapidamente a iluminação retorna, permitindo que os demais membros percebam que o segurança estava tentando se agarrar a Janice durante o apagão. Ao ser questionado sobre o porquê de estar fazendo isso, Ben pede desculpas e conta que quando era criança, foi aprisionado em um baú pelo seu próprio irmão, que o deixou preso por mais de 6 horas, e isso o fez desenvolver um certo nível
nível de claustrofobia. Tentando amenizar o trauma do homem, Tony vai até o centro do elevador e retira o vidro do teto, permitindo que Ben tenha um local mais aberto para observar. De volta à sala de comando, Lustig está extremamente abalado e revela para o seu parceiro que a janela que Dwight estava consertando é a do 35º andar, significando que alguém se jogou de lá naquela mesma manhã. Enquanto observam o elevador, os monitores percebem que as luzes continuam piscando e pedem que Dwight reinicie a energia da cabine novamente, porém nada parece resolver o problema. Ramirez, o parceiro de Lustig, analisa atentamente a situação e fica preocupado ao notar um rosto bizarro surgindo nas telas das câmeras. Como nada parece estar funcionando devidamente, o segurança pede que o técnico vá pessoalmente até o elevador, pois assim poderá resetá-lo manualmente e salvar aquelas pessoas. Dwight concorda com a ideia do seu amigo, porém quando estava prestes a deixar o local, ele escuta um barulho e decide averiguar o que está acontecendo. Caminhando pela área de manutenção, o rapaz encontra um pequeno guaxinim vagando pelos túneis e tenta chamar a sua atenção para que possa retirá-lo de lá. Porém, nesse momento, um dos elevadores desce em alta velocidade na direção de Dwight, que é quase atingido pelo objeto. De volta ao elevador macabro, as luzes continuam piscando incessantemente, até que de repente, Sarah é arremessada contra o chão. Quando a energia se estabiliza novamente, a mulher se levanta e, ao fazer isso, ela nota grandes ferimentos de cortes em suas costas. Ao mesmo tempo, Vince percebe que o seu terno está sujo de sangue e tenta esconder a mancha, mas é flagrado por Ben, que começa a questioná-lo, perguntando quem foi o responsável pelo ferimento de Sarah. Furioso com as acusações, o demente conta que não possui nenhuma faca consigo. Sendo assim, ele não poderia ter causado nenhum mal à mulher. Tentando entender o que houve, Lustig pede que Sarah se vire para a câmera, pois assim poderá enxergar os ferimentos que ela possui em seu corpo. Ao notarem a gravidade da situação, os seguranças percebem que algo de errado está acontecendo e decidem que está na hora de chamarem a polícia. Enquanto espera até que as autoridades atendam a emergência, Ramirez assiste os últimos minutos da gravação das câmeras e consegue pausar o vídeo no exato momento em que o rosto demoníaco surgiu em sua tela. Com isso, o homem fica extremamente assustado e segura o seu crucifixo, dizendo que uma entidade do mal está presente naquele elevador. Para acalmá-lo, Lustig ordena que seu amigo pare de pensar nisso e o ajude a resolver aquela emergência, pois a vida dos sobreviventes está nas mãos deles. Do lado de fora, Elsa e o detetive Bolden continuam com as análises da cena do crime, porém quando mais uma chamada de emergência acontece, o homem olha na direção do edifício e percebe que está logo ao lado do local. Sendo assim, ele decide averiguar o que está acontecendo. Após se unirem com a dupla de detetives, os seguranças vão até a sala de controle, onde Bolden pede que os sobreviventes mostrem seus documentos de identificação para a câmera, pois assim poderão saber quem são cada um deles. O problema é que as câmeras não possuem alta definição, impedindo o oficial de ler qualquer um dos documentos. Sendo assim, o homem pede que Markovitz cheque a lista de entrevistas e procure por todas as pessoas que não compareceram às reuniões marcadas naquela manhã. No elevador, as luzes começam a piscar novamente, deixando Sarah cada vez mais assustada e fazendo com que ela tenha alucinações macabras, enxergando todos os sobreviventes como se já tivessem sido eliminados. Apesar disso, a mulher consegue se acalmar, porém nesse momento, a energia da cabine é desligada. Quando a luz retorna, todos percebem que Vince foi eliminado durante o apagão, onde um grande caco de vidro atingiu seu pescoço. Rapidamente, Ramirez corre para alertar os investigadores, que decidem rebobinar a gravação para que possam encontrar o culpado. Enquanto Bolden e Markovitz analisam o ocorrido, Ramirez começa a surtar, dizendo que quando um ser maligno está por perto, todas as coisas dão errado, como se uma maldição estivesse perseguindo as pessoas. O homem explica que esse acontecimento foi nomeado como o encontro com o diabo, e por isso ele implora que Bolden tome cuidado, pois acredita que um dos sobreviventes
possa estar possuído por uma entidade maligna. Mesmo após ouvir todos aqueles relatos, o detetive não acredita em nenhuma palavra do rapaz e pede que ele se afaste da investigação. Após isso, Bolden analisa a ficha criminal de Ben e nota que o homem possui diversas passagens pela polícia devido a inúmeros casos de agressão. Indignado, o investigador questiona o motivo de contratarem um homem tão desequilibrado como segurança, e Lustig explica que ele é apenas um funcionário temporário, sendo assim não tem nenhuma ligação permanente à empresa. Em choque por ter presenciado uma eliminação tão assustadora, Sarah fica abalada e Ben tenta confortá-la. Porém, ele é interrompido por Tony, que revela ser um soldado e que já viu coisas ainda piores quando participava de vários combates em guerra. Na sala de controle, Bolden analisa o corpo de Vince e, após notar um pedaço de papel escondido em seu paletó, ele pede que Tony pegue o objeto e o levante na direção das câmeras. Quando lê a carta, Lustig percebe que ela pertence a uma das companhias do prédio, que possui um escritório no 35º andar. Assim que descobre isso, o investigador não perde tempo e, após explicar para os bombeiros sobre a situação do elevador, ele parte na direção do escritório. Quando chega no andar correto, Bolden se depara com Elsa, que encontrou uma carta de despedida enquanto investigava o local. A mulher conta que não consegue compreender o que a vítima quis dizer em sua mensagem e decide ler a parte final da carta, onde o falecido revelou ter escutado os passos do diabo cada vez mais altos. Ao ouvir isso, Bolden fica preocupado e se lembra do que Ramirez havia lhe contado mais cedo. Com isso, o detetive vai até o escritório da empresa, onde interroga um dos colegas de trabalho de Vince. Quando descobre sobre o falecimento do rapaz, o homem conta que não está surpreso e revela que Vince era extremamente odiado por toda a cidade, pois fez parte de um grande esquema de fraudes que fez com que milhares de pessoas perdessem tudo o que tinham. Depois de ouvir toda a história, Bolden conclui que Vince pode ter sido eliminado de propósito e pede que o funcionário lhe entregue a lista com todos os clientes que prestaram queixa sobre o golpista. Tentando arranjar uma forma de consertar o elevador, Tony se esgueira pela escotilha do teto, porém ao achar que o rapaz estava tentando fugir da cena do crime, Ben o puxa de volta e ordena que ele permaneça na cabine até que as autoridades consigam alcançá-los. Enquanto seu parceiro analisa a lista de queixas e denúncias feitas contra Vince, o detetive Bolden assiste às gravações do incidente junto aos seguranças, para que possam entender qual foi a causa da eliminação. Apreensivo com o que viu mais cedo, Ramirez decide mostrar o momento em que o rosto demoníaco surgiu em sua tela. E ao ver a aparição, o investigador pega um pedaço de papel em seu bolso e o entrega para o rapaz. Bolden conta que no dia em que sua esposa e seu filho foram eliminados em um grave acidente, o culpado fugiu do local deixando apenas um bilhete de desculpas. Por conta disso, o homem afirma que não acredita na existência de seres malignos, pois os seres humanos já são maus o suficiente. Logo em seguida, Lustig entra em contato com Dwight, que está descendo pelos cabos do elevador, portanto não consegue responder o chamado do rádio, fazendo com que o segurança chame pelo rapaz cada vez mais. Irritado com o barulho do seu walkie-talkie, o técnico tenta responder o dispositivo, porém ele acaba se desequilibrando e cai bem em cima do elevador, sendo eliminado no mesmo instante. Ao notarem que o rapaz não está respondendo, Bolden corre até o telhado para que possa checar o túnel dos elevadores. Quando se dá conta de que Dwight não está mais vivo, o homem conclui que a situação entrou em estado de emergência máxima, fazendo com que mais unidades de viaturas e bombeiros venham até o local e comecem a destruir a parede de um dos andares, pois assim poderão resgatar o grupo. Enquanto isso, os investigadores permanecem na sala de controle e tentam coletar mais informações sobre os civis do elevador. Ao analisarem as gravações das câmeras de segurança, eles percebem que Jane é uma ladra que apenas veio até o edifício com o intuito de roubar carteiras dos clientes. Com isso, Bolden conclui que todos os sobreviventes
sobreviventes, exceto Tony, possuem crimes e inimizades com inúmeras pessoas e por isso podem ter sido pegos em uma espécie de armadilha. Nesse momento as telas piscam novamente e o detetive enxerga mais uma cena macabra no elevador, porém o restante do grupo não percebe e segue a investigação normalmente. Assistindo às gravações do saguão de algumas horas atrás, Bolden avista que Tony estava carregando uma mala e ao notar que o rapaz não possui mais a mochila consigo dentro do elevador, ele decide agir. O problema é que as luzes começam a piscar mais uma vez e os investigadores se preparam para o que está prestes a acontecer. Mais um apagão acontece e quando a energia volta ao normal, o grupo encontra Jane já sem vida, pendurada com uma das lâmpadas da cabine. Desesperado, o detetive ordena que os seguranças fechem todo o edifício e retirem todos os funcionários do local. Rapidamente, Markowitz vai alertar os bombeiros junto de Lustig, enquanto Ramirez permanece na sala de controle com Bolden. No elevador, Tony e Ben decidem recuperar o corpo da idosa e após retirarem os cabos, a velhota cai no chão e o rapaz nota que diversas carteiras caíram da bolsa da mulher. Assustado pela cena que acabou de presenciar, Tony tenta fechar os olhos de Jane, porém Ben revela que isso só é possível em algumas horas após o falecimento. E ao ouvir isso, o rapaz fica desconfiado. Procurando pelo esconderijo em que o suspeito possa ter escondido sua mochila, a dupla de investigadores vai até o banheiro masculino, onde encontram a mala de Tony, que estava debaixo de uma das pias. Ao abrir os compartimentos, Bolden encontra várias ferramentas e tenta entender o motivo do rapaz ter escondido algo tão aleatório antes de entrar no elevador. Na sala de controle, Ramirez vigia os sobreviventes e decide fazer uma oração para protegê-los da entidade maligna que está os atacando. Irritado com toda aquela situação, Tony questiona Ben, acusando o homem de ter mentido sobre sua claustrofobia e dizendo que ele foi o responsável pela eliminação de Jane e Vince. Furioso pelas acusações, o segurança parte para cima de Tony, desferindo diversos ataques em seu adversário. Entretanto, o soldado rapidamente imobiliza Ben e força o seu corpo contra a parede, o que faz Sarah gritar desesperada. Ao perceber o combate que está acontecendo, Bolden retorna para a sala das câmeras e após ordenar que todos parem de se atacar, ele pede que os sobreviventes encostem na parede, pois assim poderão descobrir quem está atacando o grupo. Preocupado com a segurança das pessoas, o detetive pergunta para Ramirez o que acontecerá com eles, e o rapaz afirma que até o fim do dia todos serão eliminados pela presença demoníaca. Neste momento, Markowitz aparece e revela que Sarah também é uma criminosa, que possui inúmeros casos de golpes com seus ex-maridos, além de diversos roubos e fraudes. O parceiro de Bolden também conta que a mulher estava prestes a se encontrar com seu advogado Wayne, que está trabalhando no prédio neste mesmo dia. Com isso, o investigador vai até o saguão e após encontrar o advogado de Sarah, ele pergunta quem seriam os suspeitos de querer causar algum mal à mulher. Wayne sugere que o detetive investigue as pessoas mais próximas de sua cliente, já que Sarah criou grandes desentendimentos com elas, principalmente o seu marido. Na área de manutenção, Lustig termina de fechar todas as válvulas de segurança, porém quando estava prestes a ir embora, ele nota um curto-circuito no fundo do corredor e decide checar o que está acontecendo. Quando se aproxima, o homem se dá conta de que os fios estão encostando e criando várias faíscas, o que causou um mau funcionamento no elevador. Para que possa reposicionar a fiação, Lustig pega um pedaço de madeira e o utiliza para levantá-los, porém como está muito longe do suporte, ele tenta se aproximar, porém acaba sendo eletrocutado. Tentando pedir por ajuda, o segurança corre até o saguão e é encontrado pelos investigadores, que alertam os paramédicos no mesmo instante. Após acalmarem a situação, Bolden volta a procurar pelo real culpado dos crimes. E nesse momento, ele percebe que a empresa de segurança do edifício pertence ao marido de Sarah, do qual ela roubou grandes quantidades de dinheiro. Sendo assim, o detetive conclui que Ben é o verdadeiro culpado e que apenas eliminou outros sobreviventes como uma distração, antes que finalmente pudesse se livrar de Sarah. Desesperado,
Bolden corre até a sala de segurança, chegando no exato momento em que mais um apagão acontece no elevador. Assim que as luzes voltam ao normal, Tony e Sarah se deparam com Ben caído no chão sem vida. Com medo de serem as próximas vítimas, os sobreviventes restantes pegam cacos de vidro para se defenderem e Bolden ordena que o seu parceiro apresse os bombeiros antes que algo pior aconteça. Ramirez explica que não há uma forma concreta de resgatar aquelas pessoas, pois o diabo não irá permitir que eles sejam salvos tão facilmente. Tentando acalmar Tony e Sarah, o detetive conversa com eles e conta que quando perdeu sua família, ele tentou dar fim à sua vida, porém nenhuma tentativa funcionou. Depois de vários anos de luto, ele se deu conta de que culpar o mundo pelos seus erros não é o correto a se fazer, já que todos são responsáveis pelas suas ações. Após o discurso, Sarah e Tony finalmente voltam ao normal e Bolden pede que os sobreviventes larguem suas armas e mantenham a calma. Logo em seguida, uma policial aparece e relata que Cheryl, a esposa de Tony, está tentando chegar até a sala e o investigador ordena que a oficial permita sua entrada. Quando chega no local, Cheryl revela que o seu marido tinha uma entrevista marcada para aquele dia e decidiu guardar as suas ferramentas em um lugar seguro. Ao checar a lista de assinaturas novamente, Bolden se dá conta de que o rapaz realmente assinou o agendamento, sendo assim ele não pode ser o culpado. Apavorado com a eliminação de Sarah, Tony tenta socorrê-la e nesse momento, Janice se levanta com seus olhos completamente escuros, perguntando se o rapaz está pronto para sua vez. Graças aos bombeiros, que estão serrando cada vez mais o túnel na direção do elevador, um dos cabos de aço acaba se rompendo, fazendo com que a cabine despenque dezenas de metros pelo prédio. Percebendo que não terá outra chance de se desculpar, Tony pega o rádio de Ben e ao entrar em contato com Bolden, ele revela que ele foi o culpado pelo falecimento da família do detetive. Tony explica que naquela noite não estava prestando atenção na estrada e após o acidente ele percebeu que havia eliminado a esposa e o filho do policial, o que o deixou com medo de ser pego pelas autoridades e fez com que ele fugisse do local. Após contar tudo o que aconteceu, o homem pede perdão pelos seus erros e admite ser o culpado de todo o sofrimento de Bolden. Com isso, a entidade maligna se irrita e revela que não poderá mais levar a alma de Tony, já que o rapaz pediu perdão por seus pecados. Revoltado, o diabo demente se levanta e desliga toda a energia do edifício, deixando o último sobrevivente em paz. Alguns minutos depois, as autoridades finalmente conseguem alcançar o interior do elevador, e após resgatar Tony, o detetive Bolden o coloca em sua viatura para que possa levá-lo para a prisão. Durante a viagem, o investigador revela que era sua família quem foi eliminada naquele acidente, e por mais que sinta ódio de suas ações, Bolden afirma que perdoa o rapaz pelos seus pecados. E aí galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se estivessem presos em um elevador com o diabo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!